A justiça e a bondade do nosso Criador permanece eternamente. Crê somente nessas palavras. Que a graça, a benevolência, o amor, a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar. Este é um novo mês de muitas expectativas para a igreja do Mashiach. Onde você, como igreja, querido, não é tempo de 4 paredes. Igreja somos nós. A casa, o tabernáculo, a tenda somos nós. Onde o rosto dele habita, onde a presença dele habita. Se nós purificarmos, lavarmos de todos os nossos pecados, pedir que venha limpar o nosso coração, tirar do nosso coração toda a maldade, tirar toda a inveja, toda a cobiça, toda a maldade, tudo aquilo que é das trevas, automaticamente o próprio rosto do Criador estará sobre nós. Mas se nós insistirmos em praticar maldade, em projetar maldade, em ficar felizes com a maldade praticada pelo outro, nós afastamos da presença dele, né? A presença dele se afasta de nós. Mas nós temos que entender que a justiça e a bondade do próprio Criador Yahweh, ela permanece, ela é eterna. Não no meu tempo, não no seu tempo, não no nosso tempo, mas ela sim materializará. Muitos se gloriam na maldade, mas esquece que a bondade do próprio Criador, ela dura eternamente. Muitos tramam com a língua planos de destruição. A língua é como uma navalha afiada, que só produz enganos. Por isso que é necessário que eu e você peçam ao Criador Pai, unja a minha língua para que eu tenha palavra de edificação na vida do outro. Unja os meus ouvidos para que eu saiba selecionar o que ouvir. Unja os meus olhos para que eu tenha visão, olhar de pureza. Unja as minhas mãos para que tudo que eu venha tocar venha ser próspero, venha prosperar. Unja os meus pés para que eu me desvio das pedras de tropeço. Se você ama o mal mais do que o bem, se você prefere a mentir do que falar a verdade, você não tem a presença do próprio Criador. Você não experimentou o rosto dele sobre você, sobre a sua vida. Você nunca teve a comunhão com Yahshua. Porque quando nós somos criatura, antes de nós chegarmos a ser filhos do próprio Criador, nós fomos criados em imagem e semelhança dele. Mas para nós tornarmos filhos, nós temos que aceitar Yahshua. Nós temos que reconhecer que Yahshua veio 100% homem. Esse é o pré-requisito para mim e para você. Se nós não aceitamos, nós não reconhecemos, como que nós nos tornamos irmãos do Mashiach? Como que nós nos tornamos irmãos do Salvador? Como que eu e você podemos reinar com Ele? Como que nós podemos esperar o reino celestial, um dia sonhar em querer reinar com Ele? Se nós não praticamos ações de amor, ações de generosidade, principalmente ter fé. Porque sem fé é impossível agradar o próprio Criador. O que é a fé? A fé, a fé é aquilo que você não pode pegar, aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não vê, mas é certeza que já aconteceu. É assim a nossa salvação. Nós cremos que já aconteceu. Nós esperamos fielmente o arrebatamento. A igreja fiel, aqueles que conheceram a verdade, que praticam a verdade, que clamam pelos nomes verdadeiros do Pai e do Filho, Yahweh, Yud-Rei, Vav-Rei, em nome do Filho Salvador, Yahshua Mashiach, nós esperamos ansiosamente pela volta. Até porque, queridos, no livro de Joel, capítulo 2, versos 32, diz que todo aquele... E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Altíssimo prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que Yahweh chamar. Nós temos que invocar Yahweh. Esse é o mês, querido, que você tem que invocar, consagrar. Nós estamos com a nossa redenção às portas. Não deixe que o diabo venha te enganar, que não vai acontecer nada. Mas acredite, esse mês de abril
é um mês definitivo para a igreja do Mashiach. É onde as coisas definitivamente irão acontecer. Aqueles que esperam alcançarão. Aqueles que crêem, assim sucederá. Mas se eu e você estamos em cima do muro, acreditando, pode acontecer, pode não acontecer. Você acha que você tem fé suficiente para acreditar na sua salvação? Se o Mashiach voltar, se hoje os anjos viessem com sua foice e colhesse, porque na própria palavra diz que ele irá buscar a colheita da cevada, porque já está maduro, os anjos virão com a foice fazendo corte e recolhendo. Por quê? Porque a igreja, querido, a igreja restaurada é a igreja que recebeu o nome verdadeiro do Pai e do Filho e não negaram estes nomes. Independente das dificuldades, independente das circunstâncias que tem enfrentado, aqueles que de fato e verdade foram chamados pelo Criador, foram chamados pelo Yahushua, que receberam essa verdade, que foi revelada essa verdade, tocar, receber no seu coração, não tiveram dúvida em momento algum. Ao contrário de muitos que receberam, tiveram a oportunidade de receber essa pérola preciosíssima, essa joia rara, ofenderam, blasfemaram, criticaram, duvidaram. Enquanto você está nos Zeus, enquanto você está em Jesus, enquanto nós estávamos na ignorância de não conhecer a verdade, não ser revelada a verdade a gente, ali havia um perdão. Mas a partir do momento que alguém chega para você dizendo a verdade, os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, e você insiste em desobedecer, e você insiste em não aceitar, sabe o que vai acontecer? Você está blasfemando verdadeiramente o nome do Pai e do Filho. Eu creio que a partir de agora, deste mês de abril, você que estava duvidando, você que criticou, você que não recebeu essa verdade, você que não aceitou essa verdade, você que criticou os irmãos, as irmãs que estavam ministrando a sua vida, falando, levando a verdade, agora, a partir de agora, vocês vão ter que aprender no tranco, porque não tem escolha. Ou vocês recorrem a Yahweh e Yahushua, ou vai sofrer. Porque a única salvação, a única verdade, a única libertação, queridos, está em Yahweh e Yahushua. Está se afunilando. Nós estamos vivendo época nas duas últimas eras da igreja, a era de Laodiceia e a era de Filadélfia. A Filadélfia é aquela que recebeu a verdade dos nomes verdadeiros do Pai. É a igreja restauradora. É uma igreja que na própria palavra diz em Apocalipse que eu sei que tem poucas forças, mas não negaste meu nome. Deixa eu voltar aqui em Apocalipse. Cadê? Eu sei que tem pouca força, mas não negaste meu nome. Carta à igreja em Filadélfia. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, qual é essa porta que o Criador abriu para a igreja de Filadélfia? A própria internet, porque sabe que o Criador ele tinha tudo já projetado. Porque ali, através da internet, você pode alcançar maior número de pessoas. Você pode anunciar o nome dele. E ele, na sua palavra, diz que todos conheceriam o seu nome do seu filho. Aquele nome que foi escondido, foi ocultado. E hoje, através da internet, você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Você está tendo essa oportunidade de conhecer os nomes verdadeiros do nosso Criador, que criou os céus e terra, que é Yahweh, e do nosso Salvador, aquele que foi por madeiro, pelas suas pisaduras nós fomos
curados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi humilhado, rejeitado, cuspido, envergonhado, mas não abriu a boca sequer. Foi como um cordeiro manso. E ele pagou um alto preço, a sua vida, para que eu e você e toda a humanidade fosse salvo, conhecesse a verdade, alcançasse o reino celestial. Mas a fé, ela é intransferível. A fé é intransferível. Eu não posso fazer por você se você não quiser. Eu não posso querer que você seja salvo se você não acredita. Eu não posso querer que você alcance o reino celestial se você não quer. É como você... Sabe o que meu avô sempre me dizia para todos os netos? 3 coisas que você não perde: seu caráter, que não toma de você: seu caráter, a sua fé e seus estudos. Você estudou, é seu, o conhecimento está aqui, está na sua mente. A sua fé é intransferível, é sua. O seu caráter, desde quando do berço, que você aprende os valores, a ética. E hoje nós vivemos o quê? Valores invertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Valores invertidos. O que é errado é certo e o que é certo é errado. Caráter. Hoje não é difícil encontrar pessoas com caráter? Antigamente, na época dos meus avós, dos tataravós, a gente ouvia essa história dos nossos avós falando que se fazia negócio através de um aperto de mão, através de um negócio, enrolando, levantando o negócio do bigode aqui, ó, o fio do bigode, pela palavra. A palavra tinha valor. Hoje se faz negócio no contrato, registra, chama testemunho e mesmo assim não tem o mesmo valor. Por quê? Porque os valores estão invertidos. Por quê? Porque o mundo está em decadência. Por quê? Porque nós estamos na era do fim. Porque nós estamos vivendo verdadeiramente Sodoma e Gomorra. Lembra na época de Noé? Noé vivia no mundo, querido, no meio daquela humanidade que ele não estava suportando ver tanta coisa errada. Os valores, perda de valores familiares. Você acha que hoje, eu e você, nós estamos vivendo é diferente? Nós estamos em decadência até no português, até na leitura, na compreensão, nós estamos em decadência. O diabo, ele está trabalhando de uma forma tão sinistra, porque ele tem pressa, ele sabe que o tempo dele é pequeno. O estrago que ele tem que fazer é pouco tempo que ele tem para fazer esse estrago. Ele está trabalhando nas escolas, ele está trabalhando em todos os meios de comunicação, ele está trabalhando no nosso bairro, ele trabalha em todos os lugares. Ele trabalha no ápice do governo, ele trabalha em todos os lados. Para quê? Para gerar destruição, para gerar decadência, para gerar falência, para gerar atraso, para gerar retrocessos, para que seja perdido valores, para que seja perdido a fé, porque muitos vivendo diante de uma impunidade, muitos contemplando injustiça, muitos, se você não é uma pessoa de caráter alicerçado na fé, que se não existe algo que te freie, se não existe algo que te freie, para que você venha frear, opa, eu não posso fazer isso, se eu fizer isso vai ser vergonhoso, opa, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o que será dos meus filhos, o que será da minha vizinhança, o que será da minha parentela? Hoje as pessoas não têm vergonha na cara mais, elas fazem as coisas na cara dura mesmo. Conversa com você no maior cinismo e por trás está projetando. É como fala aqui, ó, na palavra do Salmo. Cadê? No Salmo 50 e... Só um minuto, queridos. 52. A justiça e a bondade de alma
são eternos. Mas sabe o que vai acontecer? Para você que ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, sabe o que vai acontecer com a língua fraudulenta? Com aquele que ama a maldade? Ial o destruirá para sempre, porque isso aí faz parte do diálogo e ele já foi derrotado. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele dizendo: eis o homem que não fazia de Ial a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Sabe o que acontece? Eis o homem que não faz do Criador a sua fortaleza, mas confia na própria abundância dos seus bens e fortalece na sua perversidade. Sabe aquele homem, aquela pessoa que pratica maldade, que pratica iniquidade, que tem prazer em ver o outro sofrendo, que fica feliz, que não consegue dormir sem praticar a maldade e que se confia inteiramente na força dos seus recursos, inteiramente na força da sua maldade? Ela será destruída, assim como o diabo junto com ele, se elas não se voltarem ao arrependimento urgente. Quanto a mim e a você que confia no Criador, nós somos como a oliveira verde na casa de Ial, porque ele tem benevolência, tem clemência da nossa vida para todo sempre. Sabe o que vai acontecer, queridos? Olha aqui, ó, para essa semana, para este mês. Olha que o Criador chama para mim, me chama e te chama. Ó, confesse os seus pecados, arrepende-se deles verdadeiramente. Pede Ele que venha criar em você, ó Ial, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque quando você tem a presença dEle tão forte, que você é impossível se corromper. Mesmo que você esteja vivendo Sodoma e Gomorra, mesmo que você esteja como Noé vivia dias de aflições, porque ele via tanta perversidade, tanta maldade, mas mesmo assim, ele sozinho, ele e sua família, ele não se corrompeu, eles não se corromperam. Eles conseguiram se proteger através do Criador. O Criador os guardou e chegou aquele grande dia onde o povo dava-se em casamento, bebia, estava na prostituição, estava na maldade, estava com a língua fraudulenta, praticando as maldades, as perversidades. Sabe o que aconteceu? Ial foi e chamou Noé. Noé, entra na arca. Você e seus filhos, suas noras, entra. Pega um par de cada animal, de cada espécie de animal, entra. Fechou a arca. Dilúvio veio, sabe o que aconteceu com aquela geração? Toda destruída. Só ficou Noé e sua família para contar a história. Só eles. Agora você acha que é diferente? Você acha que o juízo do Criador não está sobre a terra? Você pode até achar que está demorando o arrebatamento. Mas olha aqui, é no piscar do olho. Quando você menos vê, você vai ver pessoas desaparecendo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Serão quantidades pequenas. Por quê? Porque são poucas as pessoas que conhecem o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Ninguém é digno de subir, ninguém é digno de ser arrebatado, mas pela benevolência dele que nos alcança. Se assim for da vontade dele, você acha que eu quero ficar neste mundo? Você acha que a minha família quer ficar? Você acha que os meus irmãos e aldins querem ficar, continuar nesse mundo? Que os valores estão invertidos? Que a maldade está multiplicada? Que as pessoas elas carregam maldade nos olhares, maldade na língua? A língua está afiada, projetando dia após... Elas não conseguem dormir sem projetar o mal. Elas não conseguem dormir. Elas não conseguem olhar para você que carrega a presença do Criador sem projetar algo de mal para a sua vida. Elas não... É o próprio diabo incorporado nas pessoas. Hoje nós estamos vivendo assim, querido.
Porque se você não buscar a presença do Criador, se você não estiver com a presença dele, fazendo com que ele guie você, o próprio diabo vai estar te guiando. E eu vou te falar com toda sinceridade. O diabo, ele vai te guiar para maldade, para praticar ações maldosas. Ele vai fazer com que você perca a sua salvação eternamente. E o Criador, aquele que coloca o Criador como sua fortaleza, coloca Yahshua como a sua fortaleza, eles serão salvos. O céu, o inferno são realidades que estão diante dos nossos olhos. E o mundo começarão contemplando isso a partir de agora, de abril. Abril é o mês profético. E não sei se vocês têm observado as notícias da moeda única. Brasil, entre Brasil, Índia, Rússia, Brasil, Rússia, Índia, outros países aqui próximos, aqui, ó, já do BRICS, faz parte do BRICS, já querem criar uma única moeda. Nós estamos vendo o Brasil e o mundo inteiro já em decadência financeira. Colapso financeiro já está rodando o mundo, já está materializando tragédias, guerras, rumores de guerra, valores invertidos. Hoje você não pode mais nem pregar sobre a salvação mais. Você está sendo ameaçado de ser preso em alguns países já. Então eu quero dizer para você, o fim chegou. Chegou o fim. Não se assuste se você vê pessoas desaparecendo. Crianças, aqueles que realmente criam no nome verdadeiro do Pai e do Filho. Não se assuste. Isso não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer no mundo, tá? Para acontecer um arrebatamento tem que acontecer no mundo. Muitos acreditam que seria um arrebatamento secreto, só que não vai ser secreto, querido. Vai sumir pessoas em todo o mundo. O Criador, por amor dessas pessoas, eles vão tirá-las da terra, vão guardar do grande dia que está por vir. Eu quero que a igreja do Mashiach entenda que nós estamos entrando nos últimos 7 anos da igreja, de 2023 a 2030. São os 7 anos que é profético na Bíblia. Então, eu quero que você se prepare. Eu quero que durante todo esse mês, se você crer, se você chegou essa verdade a você, de conhecer o nome verdadeiro do Pai e do Filho, que é o Pai é Yahweh, e o de Rei Vav-Rei, e do nosso irmão Salvador, que é Yahshua Mashiach, clame todos os dias, ao levantar, na hora pelo menos, faça como Daniel, 3 vezes ao dia, vamos clamando. Yahshua me ajuda, Yahshua me resgata. Venha me resgatar, Yahshua. Agora com mais intensidade, nesses últimos 3 dias com mais intensidade, vamos clamar neste mês, porque está para acontecer o sobrenatural do Criador sobre as nossas vidas. E se você crer, assim vai suceder. E nós temos que lembrar que o Nibiru, o destruidor, está por chegar. Qualquer momento ele vai chegar. O Nibiru, querido, o destruidor, é o verdadeiro diabo. Ele vai vir com tudo. Se você já contemplou coisas que te assustam os olhos, você imagina, nossos olhos não têm a capacidade de imaginar o que poderá acontecer depois que esse bicho passar, desse dragão, esse próprio destruidor passar na terra. Se você está assustado com as enchentes, se você está assustado com as destruições que estão acontecendo, com os colapsos financeiros, com o colapso de alimentação, a fome generalizada vai acontecer, vai ter mais, queridos. Eu tenho que te falar porque para você ter consciência do que está por vir. O que está por vir, queridos, eu não tenho boas notícias para você. E se você lê a Bíblia, se você medita na Bíblia, você também tem consciência disso. Que o que está por vir não são boas notícias. Não são boas notícias, mas o próprio Criador ele vai nos resgatar de tudo isso. Se você clamar fielmente, se você clamar fortemente e buscar pela presença dele. Porque Yahshua, nós chegamos a Yahshua, nós nos achegando a Yahshua, nós nos achegamos a Yahweh. Por isso que Isaías 61 diz, as boas novas da salvação.
O Espírito do Altíssimo está sobre mim, porque o Altíssimo me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Altíssimo e o dia da vingança do nosso Iau, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantado pelo Altíssimo Iau. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Queridos, Iau, ele nos chama. Ele coloca sobre nós o seu ruach, a sua presença, para dizer que a cura, a libertação daqueles que se encontravam presos, cativos, estaremos em liberdade através da sua presença, através do seu sobrenatural. E que o juiz dele irá se materializar na terra. Mesmo que muitos duvidam, mesmo que muitos não acreditam nessa verdade. Mas ela irá acontecer, ela irá se materializar. E hoje, mais do que nunca, nós temos que desejar isso, nós temos que ansiar por isso, nós temos que querer isso para as nossas vidas. Nós temos que querer estar na presença do nosso Criador, porque Ele, quando nós estamos com o Criador, nós estamos guardados, nós temos a certeza da segurança, da proteção, dos livramentos. Porque Ele conhece todos os corações, Ele sonda todos os corações, todas as mentes. Ele sabe de tudo. Muitas vezes você vai tomar decisões que as pessoas vão achar que é loucura. É loucura. Mas aquele que vive a fé é intransferível. Para o mundo você pode ser louco, pode ser taxado como louco, como esquisito. E não acredita que você que tem fé, você vai ser cheio de amigos, que isso é mentira. Que até porque, pelo simples fato de você estar com a presença do próprio Criador, as pessoas irão automaticamente se afastar de você. Porque os valores delas, muitas vezes, não vão bater com você, com os seus valores. Os valores delas, o caráter, o que elas acreditam, não é o que você acredita. Então isso vai fazer com que elas não sintam vontade, não sintam-se confortável estar do seu lado. Consegue compreender? Porque a sua mente é uma mente ligada ao trono, ao alto. E elas estarão com a mente ligada na terra, no terreno. Elas estão ligadas à avareza, à cobiça, à inveja, a querer prejudicar o outro, a achar que é normal prejudicar o outro. E não é normal você querer prejudicar o outro. Hoje o mundo está vivendo uma decadência tão grande, querido. Tão grande, que aquelas pessoas que não vivem essa decadência, elas são taxadas como ignorantes. Mas aqui, em Joel 3 diz, o juízo de Iau está sobre as nações inimigas. Ele virá sobre todas as nações inimigas. Todos aqueles que blasfemaram, todos aqueles que fizeram ao contrário da sã doutrina. Esse juízo ele virá para todos aqueles. Porque ele na própria palavra ele diz: que o fraco diga, eu sou forte. Porque até na nossa fraqueza ele nos exalta. Que o fraco diga, eu sou forte. Porque nós temos Iau e Yausta. Nós somos fortes, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Pegue a foice e comece a colher, porque a plantação está madura. Eis que os anjos irão vir colher a colheita da cevada. Está às portas. As horas estão se aproximando. Arrependeu-se? Conheceu o nome hoje? Emerge em nome de Yahshua Mashiach imediatamente. Ore, jejue, faça o partir do pão. Entre em comunhão rápido.
urgente. Nunca se teve tanta urgência na terra como essa semana, como esse mês. É o mês da urgência. Quer ser salvo? Quer ser alcançado? Nunca se esperou tanta rapidez. A necessidade de nós sermos rápidos para sermos salvos é agora. Lembro a você, a fé é intransferível. A minha fé eu não posso transferir para você que está me assistindo, mas você pode ter uma fé superior à minha. O Criador, quando ele chamou o chamado de Ezequiel, quando ele chamou Ezequiel, ele disse: filho do homem, fica em pé, falarei com você. Enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim, me fez ficar em pé, e eu ouvi o que ele falava comigo, e ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-los aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais, eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você dirá: assim diz o Altíssimo Yahweh. Eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disseram. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Vocês lhe dirá as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca como o que eu lhe dou, o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estava escrito lamentações, gemidos e ai. Igreja, preste atenção. Talvez esse seja o meu último vídeo, ou meu último vídeo que eu faço no canal. Sabe o que está por vir? Lamentações, gemidos e ais. Ezequiel foi chamado para falar para a casa rebelde, para pessoas rebeldes, que hoje nós estamos aqui falando para pessoas rebeldes, de semblantes endurecidos, coração endurecidos, que a gente fala a verdade. Nós estamos dizendo que nós estamos na era do fim, nós estamos dizendo que nós estamos na última era da igreja fiel, que nós estamos vivendo a era da igreja fiel, que é Filadélfia, a igreja de Laodiceia, que não pratica a sã doutrina. E Yahshua veio e cumpriu todos os preceitos, mais de 610 mandamentos, para que hoje eu e você pudesse ser alcançado, para que hoje eu e você pudesse ser salvo. Mas a igreja de Laodiceia continua insistindo nesses mesmos preceitos, continua existindo, vivendo aquilo que foi extinto por Yahshua. Mas hoje eu estou aqui na situação de Ezequiel, para avisar você, quer você queira ouvir, quer não ouvir, o que está por vir são lamentações, gemidos e ai. São lamentações, gemidos e ai. Muitos procurarão pela morte, a morte fugirão destes. Sabe por quê? Porque a morte será tirada. Muitos vão se arrepender de não ter ouvido, de não ter dado valor nas pregações, nas ministrações, de não ter escutado que muitos, assim como eu, foi levantado para falar. Só que ao invés de nós sermos bem recebidos, nós fomos taxados, envergonhados, criticados, chamados de loucos, de doidos. Fomos perseguidos, humilhados, covardemente perseguidos, maltratados. Por quê? Porque ele chama as coisas loucas deste mundo para enganar os sábios, para mostrar para você o verdadeiro. Eu uso quem eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Agora, enquanto você está aí nas Laodiceias recebendo palavras de graça,
Eu estou aqui lançando para você palavras de justiça. Porque a graça já foi. Hoje nós estamos vivendo a justiça do próprio Criador sobre a terra. A igreja de Filadélfia, ela prega a justiça. Enquanto a Laodiceia prega a graça, a prosperidade. Uma mensagem que vai, animar você. Fala, vai ficar tudo bem. Não vai ficar coisa nenhuma bem, querido. O profeta que falar com você que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, é falso profeta. Não é profeta, não, é profetada. É profetada, porque nessa era, nesses últimos 7 anos da igreja, tem que pregar a verdade, tem que falar que o mundo chegou ao fim, que nós estamos nos 7 anos da igreja, que vai vir lamentações, que vai vir gemidos, que vai vir ais, que vai vir arrependimento, porque você teve a oportunidade de se arrepender, você teve a oportunidade de conhecer a verdade, mas recusou. E a consequência disso é o quê? Lamentações, gemidos, ai, porque eu não fiz, ai, porque eu não voltei à verdade. Mas por amor a você, se você for chamado, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você se voltar verdadeiramente, confessar os seus pecados, gerar em você frutos de arrependimento verdadeiro, você será salvo, você e sua casa. Então, queridos, em nome de Yahshua Mashiach, onde quer que você esteja, nós estamos na era do fim. Nós estamos nas últimas horas, nos últimos dias da igreja aqui na terra, da igreja fiel. Se você se voltar ao arrependimento verdadeiro, independente do que você tenha praticado, você será alcançado. Porque ele diz que todo aquele que se for pego naquele dia, naquela hora, invocando o nome verdadeiro do Pai e do Filho, ele será salvo. E acontecerá que, Joel capítulo 2, 32. Joel capítulo 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh e Yahshua serão salvos. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Altíssimo prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o chamar, o que o próprio Criador chamar. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque nós somos chamados, mas a decisão parte de nós. Se eu e você não abrir o coração e aceitar essa verdade, nós seremos massacrados pelo diabo. O diabo está aqui para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer de tudo para que você não receba essa verdade. Mas talvez essa é a única garantia que você tem. Essa é a única garantia que você tem. Então, querido, filho do homem, como que está aí diante de você, come este rolo. Depois você vai falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: filho do homem, come e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como o mel. Quando nós recebemos a verdade, quando nós recebemos a presença do próprio Criador, quando nós obedecemos, quando nós temos temor pelo nome Yahweh e Yahshua, nós recebemos, é como se nós tivéssemos, a nossa vida fosse doce. Quando nós obedecemos, o que vem sobre nós é a abundância da sua presença. Quando nós somos obedientes, querido, nós afastamos tudo aquilo que é do mal, que está próximo de nós. Mas quando nós somos desobedientes, essa verdade, o diabo se aproxima de nós. Quando nós insistimos em praticar a maldade, quando nós insistimos em praticar tudo que é das trevas, nós estamos servindo o próprio diabo. Eu quero que você lembre só disso. Agora, quando nós nos obedecemos, temos temor pelo nome verdadeiro do Pai e do Filho, e tudo que o Filho nos ordena, nós somos salvos. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que a graça dele venha resplandecer na sua vida. Eu repreendo em nome de Yahshua Mashiach todo o mal contra a sua vida. Que essa palavra, que o Criador venha te dar entendimento e sabedoria para compreender o que quer falar contigo. O fim chegou, querida. O fim chegou. Eis que nós estamos diante do fim dos dias, do fim das horas. Cada dia, cada minuto, cada segundo é único. Então nós temos urgência. Acelere para ser salvo. Assim seja.